Boa tarde, amigos. Sou o doutor Antonino Eduardo, estou aqui no Canal Médico com o doutor Daniel Bastos, que é um especialista, um cardiologista, especialista em ecocardiografia, e nós vamos bater um papo aqui hoje a respeito de morte súbita no esporte. Boa tarde, doutor Daniel, seja bem-vindo ao Canal Médico. Boa tarde, doutor Antonino, para mim é um prazer. Vamos conversar sobre isso aí, um tema que eu adoro, um tema que eu estudo e de muita relevância aí para as pessoas. Acho que tem conceitos muito bacanas para a gente discutir e acrescentar aí para o pessoal. Vou começar com uma pergunta. O que é morte súbita? Como nós definimos morte súbita? Vamos lá, para o pessoal entender. Morte súbita é quando o indivíduo perde a consciência em até 1 hora depois do início dos sintomas. Por exemplo, o cara teve uma cefaleia, uma palpitação, uma dor torácica, ele vai perder a consciência em até 1 hora. Né? É diferente, por exemplo, de pensar que toda pessoa que tem morte súbita sofreu, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. O indivíduo infartou e morreu. É diferente isso. Morte súbita não está ligado, assim, obrigatoriamente a um evento isquêmico cardíaco, não é? Não, isso é uma coisa muito comum, a gente vê noticiado, né? Esses casos mais emblemáticos de pessoas jovens, que às vezes um corredor ou alguém na academia, são sempre notícias muito impactantes, porque são pessoas jovens que eventualmente sofrem morte súbita, e se interpreta na imprensa como um infarto. Mas uma coisa que é interessante, é importante as pessoas entenderem, que morte súbita não é sinônimo de infarto. Né? O infarto ele é uma das causas de morte súbita. Na verdade, quando você distribui por faixa etária, esses casos emblemáticos do jogador de futebol que correu e sofreu uma parada cardiorrespiratória, ou na academia, enfim, que a gente eventualmente vê, né? Na verdade, eles não são, na imensa maioria das vezes, por infarto. Né? Existem cardiopatias pré-existentes que são muito mais comuns nessa faixa etária, né? Como, por exemplo, cardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do VD, algumas alterações eletrocardiográficas, né? Síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, tem uma série de doenças e problemas que são pré-existentes, que são as principais causas de morte súbita nessa faixa etária, até os 30 anos. Né? Quando a gente vai para uma faixa etária um pouco superior, que é dos 30 aos 50 anos, o infarto, a doença coronariana, ela se torna mais prevalente que essas outras cardiopatias pré-existentes, apesar delas também serem muito relevantes estatisticamente, e o infarto ele só prepondera, ele só é quase que absoluto, né, depois dos 50 anos de idade, que a gente está falando do paciente que tem insuficiência cardíaca e que vai sofrer um infarto e que eventualmente vai ter uma morte súbita, né? Na verdade, a morte súbita é uma coisa interessante, que ela corresponde a 50% das mortes cardiovasculares. Né? Então, a gente vê isso, é o cara, né? O cara doente grave, que está na humanidade coronariana, ou que já é invadido com stent, já foi revascularizado, já tem uma série de intervenções. Esse cara é um paciente que tem maior risco de morte súbita, e é nesse caso que o infarto ele é muito prevalente. Né? Nesses casos de faixa etária mais jovem, até 30 anos de idade, não é. Então, assim, é preciso entender que morte súbita não é igual a infarto, né? É muito comum, tem umas frases que a gente ouve, o infarto em jovem é mais grave, né? Infarto em jovem não é bem assim. É porque o jovem, quando tem alguma condição assim, ele acaba indo para a morte súbita. São casos graves, mas que não são provenientes de infarto, na imensa maioria das vezes. São cardiopatias pré-existentes que ele tem. Falando especificamente da morte súbita relacionada ao esporte, a gente sabe que o coração é uma bomba, é um músculo e é extremamente elástico. Ele sofre alterações estruturais, ou seja, na sua estrutura. Você pode falar um pouco dessas alterações que ocorrem, por exemplo, no indivíduo doente e diferenciá-las do atleta, por exemplo? O que acontece, assim, como você bem falou, né, doutor Antonino, que o coração ele é um músculo, né, extremamente plástico, ele se modifica por várias situações, uma condição inflamatória, uma miocardite, tem pela hipertensão, né, sempre essas modificações são patológicas, né, são doenças, exceto uma que não necessariamente é doença, que é no atleta.
né? É que precisa ser entendido, que é o que a gente chama de coração de atleta. Quando a gente fala que é o coração de atleta, não é o cara que vai na academia há 1 ano e vai 3 vezes por semana. É o cara que treina em alta intensidade, ao longo do tempo, né? E nem todos vão desenvolver coração de atleta. Alguns vão desenvolver por conta de autotreinamento ao longo do tempo, né? E como determinar se essas alterações são fisiológicas, são uma adaptação fisiológica do coração, ou se há patologia e doença ali, né? Se é um coração de atleta ou se há patologia, né? O ecocardiograma é um exame fundamental para isso, né? Fundamental para a gente entender, quando às vezes o cardiologista pega um eletrocardiograma de um cara que treina 4, 5 anos e vê um eletro alterado, ou então vem um ecocardiograma com HVE, como que ele vai entender se aquilo ali há algum problema naquilo ou se aquilo é um coração de atleta? É muito comum a gente ver pessoas serem taxadas de coração de atleta, não serem coração de atleta, terem patologia ali, né? Ou por uso de anabolizante, ou por cardiopatia induzida pelo esforço, às vezes pacientes sintomáticos, né? E você tem que intervir. E é taxado por coração de atleta, o que não é. Como, por exemplo, assim, um cara que treina 2, 3 vezes, ou então que a gente vê que a alteração não é condizente com o esporte que ele faz, né? Por exemplo, um atleta de endurance, o que tem uma série de alterações que são esperadas para ele no coração, né? Aí o cara faz endurance, é um corredor e vem com ventrículo hipertrofiado e faz uso de anabolizante, por exemplo, né? E às vezes a gente recebe isso como um coração de atleta e não é. Quem dá a dica para a gente durante a realização do exame, para a gente saber se há doença ali ou não, é o strain, né? Quando a gente usa o strain e todas as técnicas, o strain, o trabalho miocárdico, a gente consegue ver se aquilo ali é patologia ou não, porque o cara vai ter um ventrículo hipertrofiado, vai ter um átrio aumentado com uma função normal, mas vai ter um strain alterado, né? O ideal é, inclusive, você botar ele no esforço para ver, isso sensibiliza o exame, a gente consegue ter uma visão melhor. Então, mas é o strain que diz se há patologia ali ou não. Eu queria, Daniel, que você explicasse de uma maneira mais ampla, qual a diferença entre o ecocardiograma, que é comum, que as pessoas veem, vão fazer, com relação ao eco-strain. Qual a diferença básica entre os dois métodos de diagnóstico? Strain, ele funciona como uma modalidade ecocardiográfica, como uma avaliação da funcionalidade das cavidades, né? Ele pode ser calculado tanto do ventrículo esquerdo como de qualquer cavidade do coração. O strain vem num contexto de tentar se aprimorar a avaliação da função ventricular. A gente sabe que o movimento de torção, que é o movimento do coração, é um movimento muito complexo. A gente tem a fração de ejeção que realmente tem muita sustentação em várias situações, mas o strain ele veio para tentar prever melhor esse movimento de torção, né? Por isso a gente tem o strain circunferencial, radial e longitudinal, uma tentativa de prever esse movimento. O longitudinal se mostrou, disparado que tem maior base científica, maior sustentação, é o longitudinal. E o que a gente começou a ver depois de realizar essa nova avaliação, agregar essa avaliação da função ventricular, que frequentemente a gente tinha um coração que visualmente a função era normal, que a avaliação da fração de ejeção era normal e que o strain era alterado, né? O strain ela é uma avaliação da função ventricular e de qualquer cavidade. Você pode ter um strain do VD, do átrio esquerdo, do átrio direito, além da que já existia, né? É a tentativa da tecnologia e da ciência de tentar aprimorar a função ventricular, a avaliação da função ventricular, né? Quando a gente fala na fração de ejeção, as pessoas não sabem, mas a questão física que está por trás disso, a gente dá algumas medidas de diâmetro do coração, né? A máquina, o computador, né, ela pega essas medidas que a gente dá para ela e pega uma figura geométrica aproximada do que é o coração. A figura geométrica que ela usa é uma elipsoide de revolução, para quem gosta de física, né? Então, ela vai usar o diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico, vai pegar essa elipsoide de revolução e vai calcular o que entra e o que sai, basicamente. Isso é uma medida aproximada, né? Isso é uma medida aproximada, que ela é muito boa, funciona muito bem, tem mais do que tem muita sustentação científica em N doenças, mas o strain vem como uma tentativa mais de aprimorar a avaliação da função ventricular e das outras cavidades do coração.
A sintonia fina, vamos dizer assim, né? Exatamente. Buscar a sintonia fina. Buscar a sintonia fina. E a gente foi vendo que, eventualmente, um paciente poderia ter fração de ejeção normal, avaliação visual normal e ter um strain alterado. E isso estaria relacionado a alterações precoces. Isso pode acontecer em várias doenças crônicas. Na hipertensão, né, a gente começou a ver que o strain alterado, que é o que a gente chama de disfunção sistólica subclínica, né, que é um dado pelo strain, vem muito antes do HVE, da hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, olha bem, às vezes o cara, uma situação legal, né, que é interessante, que é muito comum os laboratórios fazerem eco, o cardiologista clínico pede, né? É muito comum o cara de 45, 50 anos é um hipertenso leve, às vezes faz uma medicação. O eco 2D dele, o eco comum, não vai dar nada, né? Não teve tempo ainda, assim, quase que raras exceções, não teve tempo de se desenvolver lesão de órgão-alvo, que é a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Porém, parte desses exames que são normais no eco comum, se você fosse para o strain, ele poderia ter disfunção sistólica subclínica, porque quando você tem uma disfunção sistólica subclínica, o tratamento não está plenamente contemplado. Às vezes não exige um ajuste medicamentoso, às vezes é um cara que precisa de emagrecer, uma questão metabólica, ou um ajuste medicamentoso. Fato é que o tratamento não está plenamente contemplado. Então, quando você tem detecção de alterações precoces, né, você é capaz de intervir mais adequadamente e mudar a história natural da doença. Então, o strain basicamente é isso. É uma tentativa de prever o movimento de torção do coração, uma tentativa de melhorar a avaliação da função ventricular, de tornar menos operador dependente. Né? A fração de ejeção que a gente fala, ela é extremamente operador dependente. A questão visual é muito importante. E o olho do ecocardiografista, às vezes, muda de um para outro. Né? A experiência, a expertise de cada um. Então, a gente vê, às vezes, funções conflitantes, né? Avaliações conflitantes. No strain, isso é menor. Ele é uma avaliação menos operador dependente. Ela é uma tentativa de aprimorar a avaliação das cavidades do coração. Quando a gente fala também de morte súbita, né, muita gente pensa que não, isso é incomum, de vez em quando eu vejo. Estatística do Brasil, eu não sei, mas eu já ouvi você citar uma estatística norte-americana que são em torno de quase 390 mil mortes por ano. Sim. Isso em nível extra-hospitalar, nós não estamos falando de dentro de hospital, estamos falando de morte súbita na rua, vamos dizer assim, na pista de atletismo, na academia, no jogo de futebol. Então, é bastante relevante essa estatística. Tem números disso no Brasil? Você sabe me dizer se existe uma estatística que a gente possa citar aqui? Assim, eu desconheço a estatística aqui do Brasil. Acaba que a literatura traz para a gente essas estatísticas americanas, né? De 390 mil mortes por ano fora do ambiente hospitalar. Tem umas estatísticas interessantes que, na verdade, quando você olha a morte súbita até os 30 anos de idade, são 1 para 100 mil. Tá? Parece pouco, mas não é pouco. Porque, assim, a grande maioria dos casos de morte súbita são desenvolvidas no esforço. E são mortes trágicas, é uma coisa, assim, absurda, né? São pessoas jovens, né, que morrem sem saber, de maneira súbita, de repente, sem um diagnóstico prévio de nada. Então, se você olhar quantas pessoas tem numa academia, né, 2.000, 3.000, assim, 1 a cada 100 mil, não é à toa que eventualmente você vê isso, e isso é noticiado, né? Quando você vai de 30 para 50 anos, nessa faixa etária, já é muito mais comum. Aí já é 1 para 1.000, 1 para 500 a 1.000, tá? Já é bem mais comum. A diferença da faixa etária até 30 anos é vamos dizer assim, 1 para 100 mil. Isso. Acima isso. de 30, 50 anos, seria isso? Isso. 1 para 1.000? Isso, aumenta muito. Aumenta muito. Não, e depois dos 50 anos aumenta, é muito mais do que isso. Porque conforme vai subindo a idade, claro que você vai somando doenças e doenças adquiridas e aquilo ali aumenta a probabilidade de morte súbita. Mas mesmo quando você olha na faixa etária de 1 a 30 anos, se você considerar o evento e a repercussão desse evento, é relevante. Muito relevante, muito relevante. Quando a gente fala de esporte também, a gente sabe que hoje em dia, já não é de hoje, o uso, né, de substâncias anabolizantes, enfim, né, hormônios, enfim, uma série de substâncias. Você me citou uma vez que muita cardiotoxicidade está ligada ao uso
de anabolizantes ao uso, enfim, de polifarmácia, como você falou, que é muitos medicamentos, né? Os medicamentos underground que você citou, que eles vêm muitas vezes contaminados com chumbo, aquele medicamento que você sequer encontra, né, em farmácias, e também a chamada a dose suprafisiológica, né? Ou seja, o cara utilizar mais daquilo que é preconizado pelo médico ou por quem o acompanha. Você pode falar um pouco da questão da toxicidade do anabolizante e se é possível nós percebermos essa toxicidade no EcoStrain? Esse é um assunto muito interessante, né? Tem se discutido muito, as repercussões são N, né? Do mau uso, do uso indevido, do uso abusivo do anabolizante em N situações e no aspecto cardiovascular, né? Ela é interessante ver que o anabolizante, a discussão do anabolizante, vem saindo dos corredores das academias para ir para o consultório médico. E é onde ele deve estar, porque no consultório médico você vai avaliar a indicação, repercussões daquilo. Né? E quase sempre a história é a mesma, porque quando vem alguém com cardiotoxicidade, sempre polifarmácia, uso abusivo e é orientado por um coach, um treinador, isso é muito comum. Né? Eu pego tanto paciente isso no consultório quanto no hospital, assim, é relativamente comum a gente ver essas pessoas abrirem um quadro de arritmia, como primeiro quadro por causa de toxicidade, e no consultório também eu pego também. Então, assim, a história é sempre a mesma, né? Polifarmácia, é o treinador, é o amiguinho mais famoso do quarteirão, é o coach. Então, assim, é sempre isso, que é o orientador que não sabe, pode te deixar forte, ele saber como o caminho de ficar forte, mas não sabe as repercussões daquilo, não sabe te orientar. Então, assim, onde o anabolizante ele deve estar no consultório médico, porque você vai ter a devida orientação, né, a devida condução. Hoje, assim, eu tenho pacientes que têm níveis diferentes de cardiotoxicidade, desde alterações precoces, que é o momento de você intervir, quanto alterações graves, né? Então, assim, não subestime o efeito colateral, falando mais especificamente da parte cardiovascular do anabolizante, né? Hoje, assim, a gente vê o hormônio, né? Ele está no dia a dia, né? Quase 10% da população mundial usa hormônio por algum motivo, né? Algo que não deve ser demonizado, né? As pessoas, isso precisa ser entendido, o caminho não é demonizar aquilo, porque tem suas indicações, ele pode ser transformador quando bem indicado, transformador no sentido positivo, mas não se deve subestimar os efeitos colaterais dele, né? Assim, quando a pessoa que faz hormônio por algum motivo, ela tem que ter acompanhamento médico, tem que ter. E na ecocardiografia, que é essa avaliação da repercussão cardiovascular, sem a utilização do estudo específico do strain, não é possível avaliar cardiotoxicidade, não é possível. Então, um ecocardiograma que vai aparecer como comum, um ecocardiograma como normal, eventualmente não vai estar normal. É a história que a gente estava conversando, né? Dobrar a aposta quando você tem que dividir a aposta. Então, assim, o eco é interessante, Antoniano, que, assim, o paciente que treina, né, o paciente atleta, ele é completamente diferente de um paciente comum que a gente vê no consultório da insuficiência cardíaca. O cara que, às vezes, a gente vê com quadro de cardiomiopatia dilatada, às vezes com uma disfunção moderada, a população comum seria um paciente que subiria um lance de escada e ficaria cansado. O cara com classe funcional 2/3, com 100 de frequência. É assim que ele chega. O atleta chega batendo 55, 60, assintomático. E quando você vai ver o coração, ele tem disfunção moderada. Isso acontece, não é incomum. Então, o ecocardiograma, ele exerce papel fundamental nesse diagnóstico, porque são pacientes que são assintomáticos, oligossintomáticos. Às vezes, eles fazem testes funcionais que são bem-sucedidos porque ele é um cara extremamente treinado. Então, assim, a avaliação do eco é de extrema responsabilidade, né? E o diagnóstico de patologia sai pelo ecocardiograma com um estudo específico do strain do trabalho miocárdico, que vai ajudar a gente a dizer se aquilo ali, vamos ter que medicar, vamos ter que intervir ou não. É uma coisa interessante que as academias, né, normalmente pedem aqueles exames, atestados médicos, autorizando, ou seja, chancelando a prática da atividade. Não é verdade? E hoje em dia, nem muitas vezes sequer pedem um atestado. Eles te dão um questionário, nesse questionário você vai responder, a partir de, se tiver ali uma marcação diferente, que você tome algum medicamento, que você passou por alguma cirurgia, aí eles pedem um atestado médico.
E muitas vezes atestados é apenas uma avaliação clínica, né? Então, com relação a essa prevenção da morte súbita, no caso de esporte, no caso do atleta, até 30 anos e depois disso também, a avaliação deveria ser uma avaliação muito mais profunda, envolvendo não só o exame clínico, o exame físico, mas também um ecocardiograma, eletrocardiograma e também para o ecostrain, principalmente se ele fizer uso de substâncias, hormônios ou anabolizantes, correto? Sim, sim. Se fizer uso de anabolizante, assim, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa que, para avaliar a repercussão cardiovascular, você tem que fazer. O que acontece é que as recomendações são muito conservadoras, tanto americana quanto europeia, para iniciar atividade física, elas pedem muito pouco, né? Se pede o eletro no máximo, né? Porque a recomendação é algo que deve nortear a conduta do médico, mas tem que ser entendido que ela leva, às vezes, em consideração aspectos populacionais, né? E, assim, um evento trágico para aquela pessoa que sofreu uma morte súbita para a família dela, a nível populacional, aquilo não é extremamente significativo, né? Então, assim, as recomendações são muito conservadoras, né? Acaba que esses casos desses pacientes jovens que sofrem morte súbita, com uma consulta, um eletrocardiograma e um ecocardiograma, você consegue afastar quase que todas essas doenças. Um paciente ou outro pode, às vezes, dependendo da situação, ir para um estudo mais específico da ressonância cardíaca, dependendo da causa, mas isso vai ser raro. Mas o fato é que com uma consulta, com eletrocardiograma e com ecocardiograma, você vai afastar a cardiopatia hipertrófica, vai afastar a displasia ritmogênica do VD, vai afastar todas essas principais causas. E a chance daquilo ali ter um problema, de ter morte súbita, é nula, é muito baixa. Então, assim, sim, eu acho que é válido, é importante fazer isso, tá? Isso dá muita segurança ao esforço, ao treinamento, né? São doenças que elas se manifestam de maneira perigosa no treinamento, no esforço, para doenças que ficam silenciosas há muitos anos, né? E quando o cara vai praticar atividade física, aquilo ali se manifesta de maneira trágica, né? Então, sim, vale muito a pena, é preciso ser feita uma avaliação uma avaliação que não é uma avaliação sofisticada, né? Mas uma avaliação um pouco melhor consegue afastar essas doenças todas. Falando de novo de cardiotoxicidade, além dos anabolizantes, quais são as drogas que podem provocar cardiotoxicidade e que podem ser percebidas através do exame ou apenas com um alerta para quem nos assiste, para quem assiste aqui o canal médico? Assim, a cardiotoxicidade, ela, assim, ela alavancou muito o strain, né? E ela começou na cardio-oncologia, né? A gente conseguia ver o paciente que fazia quimioterapia, né, com doxorubicina, com ciclofosfamida, e a gente via cardiotoxicidade ali, o eco era normal, aí o cara chegava cansado, não sabia se aquilo ali era da quimioterapia ou se havia algum problema, né? Quando a gente começou a fazer o strain começou a se mostrar alterado, e a gente começou a tratar, e aquele cansaço melhorava, quer dizer, não era da quimioterapia, e aquilo ali eventualmente mudava os rumos do tratamento, né? Quando a gente fala em anabolizante, é uma situação um pouco parecida, porque o eco pode ser comum, né? A gente vê assim essa questão da polifarmácia, o cara mistura tudo, isso é o que realmente agride, que a gente tem mais convicção, que a gente vê que dá ruim mesmo, né? Que é essa polifarmácia. É isso, acho que eu respondi. Sim, respondeu sim. Voltando agora a falar da questão da insuficiência cardíaca do indivíduo, vamos pensar no indivíduo idoso, né? O idoso hoje, assim, a questão de idade hoje mudou muito, né? Você vê, às vezes, um atleta de 60 anos ou mais praticando esporte e muitas vezes norteado também por esse eco normal ou por exames previamente normais, tá? O acompanhamento médico desses pacientes, ele é muito importante, obviamente, não só para a questão do esporte, mas também para a questão do dia a dia. Nessas avaliações em nível de cardiologia, o que seria importante além do ecostrain? Consulta clínica, eletrocardiograma e o ecocardiograma. Isso é a base. Isso é o que vai dar segurança para a prática de atividade física, né? Assim, para você extrapolar disso, são condições mais específicas, né? Mas para a população em geral, isso afasta praticamente todas as doenças que podem
ter um evento, um desfecho ruim, ou pensando em morte súbita, ou alguma coisa assim, em todas as faixas etárias, né? A gente vê, assim, o esporte, né? Ele cada vez está entrando mais, e isso é muito bom, né? Cada vez mais os trabalhos, a ciência vem mostrando que o esporte é extremamente impactante na sobrevida e mortalidade por todas as causas, não só causas cardiovasculares, mas inclusive por neoplasia, É. né? Então, assim, é muito difícil falar hoje em longevidade com qualidade sem falar da prática de esporte. Porém, essa ideia tem que ir um pouco mais além, pelo menos por parte dos médicos, né? Que ele precisa ser feito de maneira adequada, né? Assim, existe uma ideia, quanto maior o rendimento, maior a intensidade, né, maior o nível de rendimento do atleta no conceito amplo, né? Não só, ainda mais hoje em dia, você vê pessoas extremamente treinadas, sem conceito de atleta profissional, né? São pessoas que vivem daquilo, mas treinam muito, né? Quanto maior o nível de intensidade, maior a vigilância. Porque quanto maior o nível de intensidade, mais tênue é a linha que separa a saúde do tóxico. E o papel da medicina e desse check-up, dessa avaliação cardiovascular, é trazer o cara para o saudável, né? Para que ele consiga usufruir desses benefícios que são tão falados, né? De redução de mortalidade, de tudo, né? Então, essa De vigilância... morbidade também, né? Redução de morbidade, né? Sim, sim. A figura é interessante a gente ver nos CTIs, né? Assim, há um tempo atrás, quem estava nos CTIs eram pessoas de 70 anos, né? Hoje a gente vai nos CTIs, tem pessoa quase todo dia. Eu trabalho muito, você sabe, eu trabalho muito, Trabalhamos juntos, né? Muito tempo. muito Muitos tempo, anos. com alta complexidade, com doente grave em CTI. Todo dia eu faço exame de senhor de 100 anos. Né? Todo dia. Isso era uma coisa que não acontecia, né? Só que o esporte, é claro que a vida é finita, todo mundo vai morrer de alguma coisa em algum dia, né? Mas o esporte é capaz de tirar quer dizer, o avanço da medicina e da ciência deixou o cara de 70 anos em casa e agora tem os de 95, 100 anos que estão no CTI por doença, né? Tem uma hora que, né? O esporte talvez seja capaz de trazer os de 90, 95 anos para casa, né? É a figura do velhinho que vai estar com o netinho, com o bisneto no colo, com qualidade de vida, que caminha, que tem desempenho muscular, que tem desempenho funcional, né? Então, assim, mas para que seja atingido isso, tem que ser feito de maneira adequada. Isso é legal, porque tem muita gente que vem de saúde que não está saudável. Porque não faz os exames corretos, não faz aquilo correto. Não, mas eu pratico esporte. Mas peraí, cara. Você pratica esporte de que maneira? Né? Você toma o quê? Você faz o quê? Você acha que o velhinho de 95 anos é você que vai dar? Não é. Então, assim, precisa completar a frase, né? O esporte, ele é transformador, ele modifica a mortalidade por todas as causas, mas... quanto maior a intensidade, maior a necessidade de vigilância. Ele precisa ter vigilância. A medicina está aí, o avanço está aí para ajudar nisso. As pessoas muitas vezes fazem uso também daqueles pré-treinos, né? Aquelas coisas para fazer estimular. Eu já recebi no CTI algumas vezes, né, pacientes que entraram em alguma arritmias perigosas, né, devido ao uso desse tipo não chamo de anabolizante ali, porque o objetivo dele não é crescer, mas é um estimulante. Esses estimulantes também são cardiotóxicos, correto? Não, a princípio não é assim. O estimulante, eu vejo assim, tem que ser visto com cautela, individualmente. A princípio ele não é cardiotóxico, mas pode se tornar dependendo da condição da pessoa, né? Dependendo em que condição ela faz aquilo, né? Mas ele não é um agressor do músculo cardíaco. De maneira geral, ele não é um agressor como é eventualmente o anabolizante, né? Mas pode trazer problemas dependendo de cada pessoa, do que a pessoa traz, como ela faz aquilo, se ela dormiu, se ela não dormiu, como se alimentou direito, em que condição clínica que ela está, pode ser uma coisa ruim, né? Sem dúvida. É para ser visto adequadamente, é para ser visto individualmente isso, né? Não, às vezes as pessoas, todo mundo faz, generalizado, né? Meu amigo fez, o fulaninho fez, né? Mas
tem que ser visto, não é um cardiotóxico, não agride o miocárdio, mas dependendo da condição clínica que a pessoa traz com ela, tem que ser avaliado, sem dúvida, sem dúvida. Dependendo da quantidade, né, de como utiliza, né? A nossa ideia não é demonizar nenhum tipo de suplemento, a ideia não é essa, mas sim, né, o propósito é trazer uma informação de qualidade para que a pessoa não sofra ali consequências trágicas, né, ou mesmo de doença, ou mesmo mórbidas relacionadas a essa utilização. Falando agora de comorbidades, né? O indivíduo, por exemplo, que é hipertenso, tá? Ele já tem uma hipertensão. Hipertensão é bastante comum, especialmente nas faixas etárias mais acima. A gente discutia a questão da hipertensão e da prática esportiva. O que você pode falar a respeito disso? A prática esportiva, sem dúvida nenhuma, é um dos excelentes remédios para a hipertensão. Sem dúvida nenhuma. Prática esportiva vai combater a obesidade, vai melhorar seu colesterol. Assim, a hipertensão é um componente de aumento de risco cardiovascular que faz parte daquele pacote da síndrome metabólica, né? E o esporte combate tudo isso, né? Assim, claro que é um paciente que precisa ter um controle e tal, eventualmente medicamentoso ou não, mas a gente sabe que o esporte, às vezes, se é um paciente obeso, às vezes o cara até larga o remédio, para até de tomar remédio, às vezes uma redução de peso com prática de atividade física no hipertenso leve, o cara deixa de ser hipertenso. Tem casos que a gente vê o cara passar a ficar hipotenso. Às vezes o paciente é obeso, toma 2, 3 remédios, e quando ele perde, às vezes um grande obeso, né, perde peso, você vê o cara começa a desmaiar, porque a pressão está fazendo hipotensão. Porque está fazendo hipotensão. Então, e a atividade não existe, a verdade é essa, emagrecimento sustentável sem a prática de atividade física, né? É muito comum, as pessoas acham que tomando Ozempic, com noite sem dormir, ou isso, aquilo, não é. Eventualmente o Ozempic ou qualquer medicação que seja, um emagrecedor desse, pode ser necessário, mas para que aquilo tenha sucesso de médio e longo prazo, é muito difícil imaginar um emagrecimento sem atividade física associada. A atividade física vai melhorar seus hábitos, vai ter uma série de benefícios que você não consegue ou tem muita dificuldade em sustentar o peso, o emagrecimento, sem uma prática de atividade física. É um combo. Assim como o combo negativo da síndrome metabólica, é o cara que vai lá do fast food, o cara que fica diabético, o cara que fica hipertenso. O combo do positivo é atividade física, dieta, controle alimentar. São os combos opostos, né? Um do bem e outro do mal. Os reguladores e os contra-reguladores. É isso aí. Se fosse pensar nesse nível. Com relação, voltando à morte súbita, quais são as doenças, as principais causas, estatisticamente? Seria a cardiopatia hipertrófica? No jovem, falando do jovem. Ela é uma das principais, né? Ela faz parte, estatisticamente, a cardiopatia hipertrófica é mais ou menos 1 para 500 na população. É relevante. 1 para 500? Em torno disso. Já 1 para 500. É bastante coisa. Muita coisa. Ela faz parte desse pacote de cardiopatias pré-existentes, é uma das mais prevalentes entre eles, tá? É um pouco mais prevalente que a displasia ritmogênica do VD. A displasia ritmogênica do VD é um pouquinho menos, tá? Então ela é uma das mais relevantes, sim. E a síndrome de Brugada? Eu acho que ela é um pouco menos prevalente que a hipertrófica, tá? A hipertrófica desse grupo, se não for a maior, é uma das maiores. Mas a síndrome de Brugada também é representativa, né, nesse combo das causas de morte súbita no jovem. Mas a hipertrófica eu acho que é mais. Agora, falando especificamente da prevenção, não vamos falar aqui da questão de dieta, não vamos falar aqui, enfim, de descanso, de repouso. Estou falando em nível de avaliação médica. O que você diria hoje para um atleta, aí, o garoto de 25 anos, que está ali na academia, muito motivado, sai para correr na orla, vai lá, faz musculação, às vezes faz... Qual que seria o combo para ele em nível de avaliação médica, de avaliação que realmente seja preventiva para esse atleta? Eu vou citar um exemplo, né, de um paciente que é um fisiculturista, né, que chegou um rapaz jovem que chegou a competir e tudo, e procurou, fez uso de anabolizante e tudo, e depois ficou nessas doses de reposição e foi avaliar, e queria tirar
o anabolizante, queria ver se estava bem, né? E ele ficou muito bem e tudo, não tinha grandes coisas e ficou muito bem, né? Eu acho que é isso, assim, antes de se pensar em fazer determinadas medicações, tem um suplemento que é legal, eventualmente, tem suplementos interessantes, mas faz o básico antes. Faz o básico antes. O que é o básico? Comer bem, dormir bem, né? Fazer atividade física de maneira adequada, ter segurança, buscar segurança cardiovascular com exames adequados, né? Que é esse combo básico, né? Que é a consulta, o eletrocardiograma e o ecocardiograma, tá? E faz o básico. Depois não cogita o na frente antes do básico. O básico é o básico, é o que você tem que fazer. É isso que vai, se você vislumbra seu velhinho de 95 anos que vai carregar seu bisneto no colo, esse é o caminho. Eu quero agradecer muito ao doutor Daniel, agradecer aqui ao Canal Médico e falar para vocês que estão nos assistindo para se inscrever no Canal Médico. Nosso propósito é levar informação de qualidade, com o objetivo de melhorar a sua saúde. O grande agregação de valor, que nós vamos agregar de valor, é melhorar a saúde. Obrigado, doutor Daniel. Deixa você a sua despedida aí da gente. Muito obrigado, foi muito, muito boa a sua presença, muito esclarecedora e tenho certeza que nós teremos aqui você de novo para falar sobre outros assuntos relacionados à cardiologia e ao EcoStrem. Muito obrigado, hein? Queria agradecer ao Canal Médico, ao doutor Antonino, ressaltar a importância disso, né? Assim, às vezes a gente vê nas redes sociais abordagens, temas às vezes mal explorados, cada vez é mais importante a gente levar a informação adequada, informação mais técnica, para ajudar as pessoas e de qualidade, né? E o Canal Médico é um excelente parceiro e está fazendo muito bem essa função. Queria agradecer e parabenizar. Obrigado. É isso, amigos.